eu tava vendo um vídeo sobre um cara que é de um canal chamado Smarter Everyday, que é um youtuber, maker, cientista, esses caras aí. Um cara muito legal. E aí uma coisa que ele tava fazendo, ele fez um vídeo sobre isso, um experimento que eu quero produzir um produto inteiro nos Estados Unidos. Ele falando, né? Quero fazer um produto inteiro nos Estados Unidos do começo ao fim. Todas as partes, tudo fabricado nos Estados Unidos. E era um produto idiota, era um produto para limpar grelha de churrasqueira. Eu acho que a solução que ele encontrou ali, sei se é uma boa solução, porque depende de uma malha de anéis de metal e de uma esponja dentro, porque ele acha que a malha junto com a esponja vai tirar toda a sujeira da grelha. Eu acho essa solução meio burra, na real, assim, independente de você conseguir fazer ou não. Mas, bom. E aí ele começou a esbarrar em algumas questões, tipo o parafuso que fixa o cabo, que não é parafuso de madeira, um parafuso para partes de metal, com a alma mais grossa, o espírito mais... É espírito que chama, né? Não, corpo e alma. O corpo do parafuso mais grosso, a alma que é a rosca para metal, né? Não tão longa a superfície ali da espiral. E ele falou que não é feito nos Estados Unidos. E não sei o que mais também não é feito nos Estados Unidos, é só feito na China, e o não sei o que mais é só feito na China. E aí, tipo, é como se tivesse caído essa ficha, assim, no mundo inteiro, que toda a indústria, todos os produtos industriais dependem da China. Que se a China parar de exportar parafuso, o mundo para. Porque não tem a porra do parafuso, ninguém fabrica o parafuso. E ele conseguiu, assim, uma empresa nos Estados Unidos que faria o parafuso, mas ia sair só matéria-prima, que é um cilindro de metal que eles vão, né, colocar numa máquina para botar a rosca e na outra para fazer a cabeça, que é uma prensa, etc, etc. Que só a matéria-prima já seria mais caro do que o produto final entregue pela China. Isso é assustador. É assustador porque a gente não tá falando do chip, não tá falando da tela. Porque a tela de LCD, não sei o que, a tela de LED, porque não sei o que, a resolução altíssima. Tudo que depende de litografia, não sei o que. A gente não conseguiria fazer nem um limpador de churrasqueira sem os chineses. Porque não tem. E se nos Estados Unidos ele teve dificuldade de achar uma fábrica de parafuso, imagina no Brasil. A gente está falando do país que tem o maior PIB do mundo ainda, não é nominal, pelo menos. Como que o maior país do mundo não consegue produzir parafuso, gente? Com um preço competitivo. Não tem fundições nos Estados Unidos? Gente, como que a gente chegou até aqui? Eu começo a olhar para o lado e falo, gente, a minha casa inteira foi feita na China. Tudo, cada centímetro quadrado da minha casa é tudo produto chinês. E aí isso me fez pensar assim, tipo, quem criou a Revolução Industrial foi o Ocidente. A Revolução Industrial começou ali na Inglaterra, com as fábricas de tecidos, etc, etc.
A digitalização começou nos Estados Unidos. A computação começou nos Estados Unidos. Em algum momento, os fabricantes de produtos eletrônicos falaram, olha, ou fabricantes de todos os outros produtos, vamos terceirizar tudo na China, vamos fazer tudo na China mais barato. Mas peraí, aí você não vai mais alimentar o mercado consumidor de empregos. Você não vai dar de volta os empregos pro mercado consumidor. Foda-se. O que importa é que vai ser mais barato para mim, eu vou ter uma margem maior. Mas aí você vai ficar dependente da China pra daqui a 50 anos não consegue mais fazer uma porra de um parafuso. Foda-se, o que importa é agora, vou aumentar meu lucro agora, vou ter mais dinheiro agora. E aí nessa hora que a gente vê o ponto de ruptura do capitalismo, porque a gente fez o capitalismo selvagem rodar solto, e o capitalismo selvagem rodando solto, o que ele fez foi implodir o próprio sistema capitalista, corroendo completamente a capacidade produtiva do sistema, prejudicando a renda individual e a produtividade individual de cada cidadão, porque todos eles acabaram indo para empregos supérfluos que pagam mal. Eu imagino, 60, 70 anos atrás, nos Estados Unidos, todo mundo era operário. A maior parte das pessoas que tinham uma vida, casa e 2 carros na garagem, eram todos operários, trabalhavam em fábricas, trabalhavam nas montadoras. Essas pessoas migraram para empregos do colarinho branco, marketing, administrativo, gestão de projetos, e toda a produção foi para fora, com todas as máquinas, e por um período tão longo, e tão contínuo e tão estável, que a China começou ela mesma a fabricar as próprias máquinas, ela começou a formar os próprios engenheiros e os próprios especialistas. E você vê uma fábrica na China, eu tava vendo um outro vídeo que era dos caras, o cara acompanhou o processo de fabricação de uma máquina que imprime em 4 cores com relevo. Uma máquina pequena, que existe, mas é gigante, aqui tem, blá blá blá, que tinha antes. Eles fizeram uma que é o tamanho de um 2 micro-ondas, assim, um do lado do outro, vamos falar. E aí ele foi acompanhar a fabricação dessa peça, que começa com uma peça estrutural de alumínio fundido, que é feita numa fábrica lá. Tem um chinês que fica lá injetando, derramando alumínio numa máquina que injeta o alumínio dentro de uma forma, e essa forma cospe essa peça de alumínio, que tem um monte de peças, um monte de estruturas internas de sustentação que depois são removidas via CNC em uma outra fábrica. E cada peça é injetada, é montada, tem muita montagem. Não é uma fábrica que tem uma esteira rolante e um monte de braço mecânico fazendo, não é. Eu acho que essa é a maior mentira que foi dita sobre a indústria, é que a automação, a gente sempre ouviu falar de automação, quando na real a gente não tá, a indústria, o fundamento da indústria não é a automação ainda. Para a maioria das coisas, são processos industriais sofisticados, desempenhados por pessoas que sabem fazer esses processos industriais sofisticados. Estava vendo a operária chinesa, ela tem um gabarito que ela coloca por cima da peça, onde ela sabe todas as entradas de porca que ela tem que colocar, todos os parafusos que ela tem que colocar ali. Tem foto, e ela monta com calma. Tem 13 componentes que ela vai colocando um por vez, com precisão, com calma. Terminou, ela coloca numa esteira rolante,
que leva para a próxima estação, para o próximo operário que vai fazer a próxima operação naquele produto. Esse tempo todo a gente fala, eu cresci escrevendo redação do vestibular, né? Ouvi na escola, não sei o quê, porque a automação dos meios de produção, blá blá blá, não tem automação nenhuma, ou muito pouco na real. O que você vai ter automação hoje em dia é tipo coisa, sei lá, fazer uma camiseta, fazer uma cadeira de plástico, aquela branca, sai numa peça só, tem que tirar rebarba, não sei o que lá. A maioria esmagadora das outras partes, das outras peças, dos outros produtos são feitos por operários. Tipo, isso aqui, esse copo aqui. Isso aqui não é feito por uma máquina. Isso é uma máquina operada por um cara que sabe fazer. É uma fundição de vidro que os caras sabem misturar os minérios e os pigmentos que vão fazer isso aqui funcionar, né? Que vão chegar nesse tom de azul previsível. Eles já têm a máquina que vai saber fazer esses calombinhos aqui internos do copo, que não vai emperrar na hora que for sair da forma. Eles têm a tecnologia para saber o copo, esse copo aqui, depois que ele é feito na prensa ali, provavelmente numa prensa, a partir de um blob de vidro derretido, ele tem que passar por um processo de resfriamento lento. Provavelmente eles devem ter toda a tabela, todo o conhecimento sobre como que faz para esse copo não estourar na hora que ele resfria. E eles fazem tudo isso, e esse copo aqui, eles fazem tipo milhões desses copos e vendem no mundo inteiro. Fazendo milhões e vendendo no mundo inteiro, eles chegam num preço que chega aqui no Brasil, esse copo custa R$10. Eu paguei R$60 por 6 copos desses, cada um de uma cor. Fora a embalagem, fora o frete. Ou seja, R$60 é o bruto que eu paguei. Aí você desconta a taxa do Mercado Livre, aí você desconta o vendedor que é o importador, aí você que é o dinheiro que ele recebeu, aí você desconta o valor do frete de mandar as peças da China até o Brasil, e você desconta os preços das matérias-primas, e aí você vai chegar numa coisa tipo, o copo, o fabricante chinês, para esse copo que ele me vendeu por R$10, ele ganhou R$3. E ainda assim, vale a pena para ele fazer um copo de R$3. Aqui no Brasil a gente não tem a mais pálida ideia de como fazer uma industrialização de alta escalabilidade. E você consegue falar, se faz esse copo aqui no Brasil, custa R$10, nem R$10, né? Tem que custar menos, porque ele não tá vindo da China. Não tá atravessando o mundo inteiro, né? Não tá vindo do outro lado do mundo para cá. Faz esse copo aqui, custa R$7. Não consegue fazer. Não consegue fazer com essa qualidade. Não consegue fazer. A gente está vivendo tudo que nos circunda é essa tecnologia completamente alien. A industrialização no Ocidente, ela tá atrofiada há 40 anos. Gente, esse movimento que o Trump começou de tarifar produtos chineses, ele tá forçando uma coisa que é o seguinte, gente, não dá mais pra gente, ninguém mais tem indústria. Ninguém fabrica nenhuma porra de um parafuso. As pessoas não fabricam nenhuma porra de um parafuso. Os países são completamente dependentes dos chineses. E a gente, na verdade, está na mão deles à mercê da generosidade deles. Porque eles, tudo somado, fazem um produto de altíssima qualidade por um preço que, assim, às custas dos operários que não devem ser ricos, não vivem bem que nem a gente.
Um operário de fábrica chinesa não deve ter uma vida, mora num apartamento, numa casa com 100, 200 metros quadrados, com 2 carros na garagem. Não deve viver. O sistema econômico inteiro está disfuncional. Ele é inteiro disfuncional. Porque, apesar da gente ter uma capacidade sem precedentes de gerar riqueza, o mundo inteiro está endividado. Porque, apesar da gente conseguir produzir conforto como nunca antes conseguimos, a China, né? Eu me colocando em primeira pessoa do plural, mas na verdade como ser humano. Mas estou falando da China. Que eles têm a capacidade industrial para fornecer conforto para o mundo inteiro. E a gente só não está na mão deles porque eles não têm essa índole predatória dos Estados Unidos. Porque por muito menos a Ásia, os Estados Unidos estivessem numa situação parecida com a China, é o fornecedor mundial de tudo, né? Como é o caso da China hoje. Aí a China, lá do outro lado do mundo, um país com um quarto do tamanho da China, vai lá e fala assim, dos Estados Unidos, vai lá e fala assim, agora para importação, não sei o que, tarifa de 150%, blá 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 blá. Os Estados Unidos, mano, iam pôr um embargo, iam mandar porta-avião, iam fazer o caralho, iam inventar uma guerra. Iam fazer o que eles fizeram com Cuba, que o único produto de exportação de Cuba era o charuto, botaram um embargo no charuto cubano. Foda-se. Então, gente, é isso. A gente tá numa situação assim, quanto mais eu pesquiso, eu tô tentando fabricar um produto industrial. E eu precisava de umas peças que são uns cilindros de madeira com 2,5 e com 1,5 de espessura, de diâmetro, e de X centímetros de altura com um furo no meio. Só tem na China, só tem no AliExpress. Tá parado na porra da alfândega faz 20 dias. Aqui. Eles mandaram pra cá no dia seguinte. No dia seguinte tava no navio. Mas aqui tá parado há 20 dias. Aí eu vou lá no RX Madeiras, XPTO Madeiras, que é uma madeireira aqui nacional, comprar um bastão para falar, vou fazer esse cilindro. Comprou um bastão de 2,5 cm. Vem com 28. 3 milímetros a mais. O buraco que eu ia fazer para encaixar esse pino não tem a broca, não existe uma broca de 28,2 milímetros, como é o caso daquele bastão. Então eu vou ter que fazer manualmente, artesanalmente, contratei um marceneiro para estreitar esse cilindro para conseguir ter essa peça. Que é um negócio assim, tipo, tô aqui numa realidade Mad Max, tentando fazer um negócio que não é complexo, uma peça de madeira, um pino de madeira encaixado numa base de madeira. E dificílimo você conseguir operacionalizar uma coisa dessa. É óbvio que o Brasil nunca vai conseguir se não tiver uma transformação industrial real aqui, se a gente não aprender a ter indústria, porque eu acho que nesse nível de indústria não é que a gente perdeu a indústria, a gente nunca teve. A indústria nacional é atrasada há 60, 70 anos. Se você compra uma máquina industrial brasileira, dessas marcas nacionais, Gama, essas marcas assim, o motor, eles pegam um motor que ele compra da China e faz umas peças sem vergonha aqui e monta aqui, é tudo assim, feito por um torneiro mecânico da Fatec fazendo uma furadeira de bancada, entendeu? Se você vê a furadeira, você fala, cara, é de outro século essa furadeira, e ela é vendida no mercado. Por que ela é vendida? Porque ela é grande. E ainda, o preço da importação de uma máquina de 30, 40 quilos, ainda fica caro, que eles conseguem ser competitivos aqui.
Porque só a taxa de importação fica tipo R$1.000 e poucos. Eles vendem essa máquina por 700, 500, não sei, não lembro quanto que é. Então só o custo da importação já fica mais caro do que a máquina. O que tem de indústria no Brasil é só por motivos de distância e motivos... Não existe indústria no Brasil. Quando eu descobri que o parafuso, que eles não conseguem, os Estados Unidos não conseguem fabricar um parafuso, eu falei, cara, quem tomou essas decisões? Esse businessman que, tipo, se ele tivesse ouvido qualquer homem comum no tempo dele, se ele tivesse ouvido qualquer homem comum, ele falasse assim, ó, chega em casa e fala pra mulher dele, ó, a gente tá aqui, a gente fabrica aqui os celulares aqui nos Estados Unidos, a gente vai terceirizar toda a fabricação dos celulares, vai pra China, vai mandar todas as máquinas pra lá e eles vão começar a fabricar. A mulher do cara fala assim, mas você não tem medo deles começarem a fabricar as peças por fora, com as máquinas que vocês pagaram e vender e concorrer com vocês por um preço menor? Que é o que acontece, que é o maior problema de qualquer empreendedor, qualquer industrial americano eu vou fazer as peças aqui, eu não vou conseguir fazer sozinho, vou precisar mandar fazer na China. E na hora que eu mandar fazer na China, eles vão perceber o quanto tá vendendo essa peça, eles vão começar a fazer um rip-off dessa peça, fazer uma versão pirata e vão vender por metade do preço e vão canibalizar completamente o meu mercado. Aí, esses caras que só eles que vão começar a vender, eles têm todo o faturamento da indústria na mão deles. E aí a próxima geração daquele produto, quem vai fabricar são eles. E a evolução daquele produto, quem vai descobrir, quem vai fazer são eles. E essa decisão de terceirizar, mandar para a Ásia a fabricação de um produto extremamente estratégico, chip, peça de computador, etc. Eles fizeram com um sorrisão no rosto. Olha, vamos faturar mais, porque aqui a gente gasta dinheiro... O operário aqui nos Estados Unidos cobra mais caro. A hora é mais cara nos Estados Unidos do que na China. Isso é mais barato mandar fazer na China. Em vez de desenvolver a indústria do Ocidente para conseguir ser competitiva, desmontaram a indústria no Ocidente e mandaram tudo para fabricar na China. O Tim Cook da Apple estava falando... A China não é mais um país de mão de obra barata há muitos anos. O que a China tem é mão de obra extremamente especializada. Ele falou, se eu quiser fazer uma conferência de engenheiros especialistas em tooling, que é construção de ferramentas, eu encho uma sala com engenheiros especialistas nesse tipo de coisa, fabricação de ferramentas, de ferramental industrial. Falou, na China você enche um estádio. Aqui a gente vai ter 100, lá eles têm 100 mil. Aí você vai, tá bom, então, mas por que aqui nos Estados Unidos eles têm 100? Porque nos Estados Unidos, estou falando aqui nos Estados Unidos porque a gente é uma colônia dos Estados Unidos, né? A gente não é nem estado americano, a gente é do espectro colonial americano. Porque aqui no Ocidente, as faculdades são caríssimas, o conhecimento é mocosado por quem possui e vendido muito caro. E aí uma universidade como a Harvard, como Stanford, como Yale, em vez deles usarem o conhecimento que eles têm para disseminar esse conhecimento e fazer com que daqui a 10 anos a gente não tenha mais 100 engenheiros, a gente tenha 10 mil. Não. O conhecimento é secreto e é caríssimo. E para você entrar ali, você tem que pagar milhões
para entrar pela porta da frente, para entrar pela porta de trás, ou ser o Caxias do século e valedictorian do colegial e participar do grupo de debate, do grupo de xadrez, do grupo de não sei o que, para ser o melhor do país para entrar. Isso porque vai ter algumas vagas para esses caras e o resto das vagas vão ser todos para milionários ou para bolsistas do esporte. E a quantidade de pessoas que vão sair com aquela educação que é de altíssimo nível, em tese, em vez de mandar, de botar para fora um profissional que é altamente estratégico, altamente demandado em quantidade, não. Vamos formar o mínimo possível e esses vão ser os currículos mais desejados do mercado. É isso, né, gente? É isso. Esse é o mundo que a gente vive. O capitalismo é cego, surdo, mudo e burro. E a gente tá preso nele. E a gente não tem saída. É isso aí, falou.